Você já percebeu que algumas dores do passado não desaparecem, elas apenas mudam de forma? Você cresce, ganha responsabilidades. Talvez até tenha sua própria família, mas lá no fundo existe um vazio, uma raiva silenciosa, uma sensação constante de que sempre falta algo. E se eu te dissesse que isso pode não ser culpa sua menos, mas sim da paternidade ferida que você carrega? Pesquisas mostram que meninos criados sem referência paterna presente têm 2 vezes mais risco de desenvolver ansiedade, depressão e dificuldades emocionais na vida adulta. E mais dificuldade em construir relacionamentos saudáveis, manter disciplina e ter confiança pessoal. Infartos matam mais de 400 mil brasileiros por ano. E um dos gatilhos silenciosos é o estresse emocional não resolvido. Dor guardada vira doença. E aqui vai uma verdade dura. Quando um homem não cura sua ferida com o pai, ele cresce, mas sua alma permanece presa na infância. Quando éramos crianças, não sabíamos colocar sentimentos em palavras, mas sentíamos tudo. Você talvez nunca tenha ouvido "eu tenho orgulho de você". Talvez ouviu só críticas, silêncio, cobrança. Ouviu seu pai presente fisicamente, mas emocionalmente assente. E uma criança não pensa, meu pai não sabe expressar amor. Ela pensa, eu não sou bom o suficiente para ser amado. Esse é o primeiro ponto onde a paternidade ferida nasce. O menino não entende o pai, ele se culpa, e esse peso acompanha a vida adulta em silêncio. Homens feridos crescem acreditando que precisam provar valor o tempo todo, nunca demonstrar fraqueza, ser perfeitos, buscar validação em tudo e todos. E aqui está o problema. Esse menino ferido dentro de você continua tentando ser visto, aprovado, reconhecido. Por isso, muitos homens se tornam competitivos demais, defensivos, explosivos, emocionalmente distantes afetivamente, viciados em trabalho ou em fuga. E tudo isso começa naquela infância silenciosa. Homens feridos não se destroem de uma vez. Eles se destroem aos poucos, em silêncio, como quem apaga o incêndio por fora, enquanto por dentro tudo ainda está queimando. A dor não tratada vira comportamento. E sem perceber, você começa a viver preso em padrões que te impedem de crescer. Veja se reconhece algum deles. Procrastinação. Você sabe o que precisa fazer, mas trava. Como se algo dentro de você dissesse, não adianta, você nunca vai conseguir. Relacionamentos superficiais. Você evita se abrir, porque aprendeu que mostrar sentimentos é perigoso ou inútil. Explosões emocionais. Guarda tudo até o corpo não aguentar mais. Então explode por coisas pequenas. Autossuficiência tóxica. Tenta resolver tudo sozinho porque pedir ajuda significa parecer fraco. Busca por validação. Trabalha, conquista, produz, mas sempre sente que ainda não é suficiente. Autopunição. Quando algo dá certo, você inconscientemente estraga, como se não merecesse vencer. E aqui está a verdade dura. Um homem com um pai ferido cresce achando que precisa conquistar para existir. Você sempre tem que ser o forte, o que dá conta, o que aguenta, o que nunca desmorona. Mas ninguém te disse que fingir ser indestrutível também destrói. E o corpo cobra, a mente cobra, as relações cobram. O maior sabotador de um homem ferido não é o mundo, não são os outros. É o menino dentro dele que aprendeu um dia. Eu não posso falhar, eu não posso sentir, eu não posso depender de ninguém. O problema é que quando você vive tentando provar quem é, você nunca tem tempo de descobrir quem realmente é. Mas existe saída menos e começa por enxergar o padrão. Quando um homem cresce com uma paternidade ferida, ele aprende a viver com escassez emocional e esse vazio, se não tratado, contamina tudo à volta. Especialmente os relacionamentos, porque enquanto você tenta ser forte por fora, por dentro existe um medo enorme. Medo de não ser amado, medo de ser abandonado, medo de não ser suficiente. E esse medo cria comportamentos que você nem percebe. Ciúme sem motivo, apego exagerado, necessidade de controle, dificuldade em confiar, crises emocionais escondidas atrás de silêncio, frieza repentina, para não demonstrar vulnerabilidade, medo do compromisso profundo. Homens feridos muitas vezes oscilam entre 2 extremos. Querem amor com intensidade, mas não sabem receber nem demonstrar. 2, fogem do amor, porque acham que vão falhar ou ser feridos de novo. E aí surge algo ainda mais perigoso. Você pode tentar ser o pai que nunca teve, mas às vezes, sem perceber, reproduz o mesmo silêncio que te machucou. A maior parte das pessoas acredita que a ausência ou dureza de um pai fica no passado, mas a verdade é dura. Pai ferido não vai embora menos. Ele muda de endereço e passa a viver dentro de você. A voz que te criticava, a falta de validação,
A sensação constante de não ser bom o suficiente, com o tempo, tudo isso vira sua própria voz interna. E aí, mesmo adulto, você começa a se tratar como foi tratado. Duvida de si mesmo. Se julga com dureza. Evita comemorar pequenas vitórias. Sente culpa quando descansa. Se exige além do razoável, acredita que precisa merecer amor ou descanso. Você se torna seu próprio carrasco emocional, sem perceber. E quando alguém tenta te amar, apoiar ou elogiar, você estranha. Porque amor sem condição assusta quem só cresceu recebendo amor condicionado. Seu cérebro, programado pela infância, tenta te proteger com uma mentira perigosa. Se eu me cobrar mais do que o mundo me cobra, ninguém nunca vai machucar. Parece lógica de força. E esse pai interior às vezes também te silencia. Não fala, ninguém vai entender, engole, homem não sente, não demonstra fraqueza. Seja forte ou será descartado. O problema é que quando você passa a vida engolindo tudo, uma hora você não engole mais. Você implode. E adivinha o que é que acontece? A mesma rigidez que destruiu, você pode destruir sua família, seus sonhos e sua saúde. Mas aqui vai a luz no fim. Você não é obrigado a continuar ouvindo essa voz. Você pode construir uma nova, não para apagar o passado, mas para libertar o futuro. Chega um momento na vida em que todo homem precisa decidir: continuar carregando a dor que recebeu ou se tornar o homem que sua família e seu futuro pedem que você seja. E esse processo não é sobre culpar o passado, é sobre assumir o volante do futuro. Curar a paternidade ferida não significa virar sensível demais nem perder força. Pelo contrário, homens que curam se tornam mais fortes, mais presentes, mais estáveis e mais confiantes. Então, como começar? 1. Reconheça a ferida sem vergonha. O que você viveu te machucou? E tudo bem reconhecer isso. Sentir não te faz fraco. Negar te destrói. 2. Reescreva a voz interna. Toda vez que aquela crítica antiga aparecer, substitua por algo verdadeiro. Eu mereço respeito, eu sou suficiente. Estou aprendendo e evoluindo. Eu tenho valor, mesmo que ninguém tenha me ensinado isso. Isso não é autoajuda menos, é neurociência. O que você repete, seu cérebro transforma em verdade. 3. Construa referência. Se não teve um pai emocionalmente presente, busque referências. Livros, homens de valor, mentores, grupos masculinos saudáveis. Psicoterapia, espiritualidade. Um homem sério cuida da mente com a mesma disciplina que treina o corpo. 4. Quebre o silêncio. Falar salva, guardar te adoece literalmente. Estresse emocional crônico aumenta o risco de hipertensão, acidente vascular cerebral, infarto, compulsões, depressão, coração que não fala, explode. 5. Viva como referência menos, mesmo que ninguém tenha sido a sua. Se pergunte todos os dias: quem eu quero ser como pai, marido, filho e homem? E haja nessa direção. Você não controla o que recebeu, mas controla o que entrega para o mundo. Você não repete a história, você reescreve. E reescrever é o ato mais masculino e corajoso que existe. Conclusão, você não está sozinho e não precisa viver ferido. Homens não nascem prontos. Eles são forjados dor, responsabilidade, fé, disciplina e amor.